Nós borderlines necessitamos de um propósito de vida. A principal motivação do nosso cérebro está 100% ligada a agradar ao próximo, a servir ao próximo, porque o nosso cérebro a todo momento está buscando aceitação. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. A gente tem que usar e entender como o nosso cérebro funciona para que a gente não viva a vida alheia, para que de fato a gente viva a nossa vida. Só que para a gente viver a nossa vida sem depender de um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, a gente precisa antes de tudo entender para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? O que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? O que eu posso fazer da minha vida que não atinja e não faça bem somente a minha pessoa, mas que também atinja a vida das outras pessoas de forma positiva? Eu repito, enquanto você não encontrar ou então mesmo criar o seu propósito de vida, você vai continuar vivendo a vida dos outros, você vai continuar pautando as suas escolhas no que os outros esperam de você e não no que você genuinamente gostaria de estar fazendo da sua vida. Muita atenção, porque esse é um ponto muito delicado. Nós precisamos entender e usar o nosso cérebro a nosso favor, porque tudo nesse mundo tem os dois lados da moeda. Tudo tem sua face positiva e negativa. De tudo dá para se tirar uma lição. De tudo dá para a gente conseguir fazer algo com aquilo, criar algo de especial, criar algo de bacana, que de novo não atinge apenas a nossa vida, mas também a das outras pessoas, e que essa seja de fato e se transforme de fato na nossa marca do mundo. Como algumas pessoas aqui já sabem, por muito tempo eu fui para nutrição, né? Eu sou um nutricionista, continuo atuando até hoje, mas porque os motivos pelos quais me levaram a essa profissão foram pura e simplesmente por aceitação social, para me sentir parte de algo, para sentir que eu estaria, né, realmente ali sendo aceito pelas pessoas, tendo um corpo bacana e proporcionando talvez um corpo bacana também para as pessoas por trabalhar com a parte estética. Só que isso, conforme o tempo foi passando, foi me trazendo um grande vazio, porque eu não nasci de fato para isso. O meu talento é com comunicação, eu amo comunicar. O meu talento é em ler a atitude das pessoas, né? Nós borderlines, nós temos uma facilidade muito grande em ler microexpressões faciais, em entender quando uma pessoa está mentindo, quando ela está falando a verdade, né? Essa questão paranoide, de certa forma, da nossa mania de perseguição, nos permite também ter uma leitura muito mais interessante das pessoas do que a maior parte da população neurotípica. Então, nós temos muitas vantagens devido ao nosso transtorno e não só desvantagens. E cabe a nós, é nossa obrigação entendermos como o nosso cérebro funciona para que a gente possa usar o lado positivo dele, para que a gente possa usar o nosso lado criativo, para que a gente possa usar a nossa parte intelectual, que no nosso cérebro está hipertrofiada, ela é mais aumentada em relação à maior parte da população. E cara, isso é sensacional. Nós somos literalmente mais inteligentes, ou então nós temos um potencial de inteligência maior do que a maior parte da população. Isso é incrível. Nós temos uma capacidade muito grande de analogia, nós temos uma capacidade criativa, de novo, sensacional. A gente só precisa aprender a canalizar, usar isso da forma correta. Mas a gente precisa, antes de tudo, nos conhecer. A gente precisa, antes de tudo, nos entender o que nós gostamos de fato. E se a gente não tiver um tempinho para nós, 1, 2, 3 anos que seja, para que a gente consiga nos conhecer, para que a gente vá atrás, ou mesmo de terapia, para que a gente procure um profissional, para realmente nos conhecermos na nossa essência, entendermos o porquê de fato nós estamos aqui, a gente vai continuar rodando em círculos, a gente vai continuar repetindo padrões, a gente vai continuar se frustrando e continuar com o sentimento de estar perdido na vida, porque nós precisamos, de novo,
de um sentido. Todo borderline, em algum momento da vida, vai buscar espiritualidade ou então procura alguma religião, porque chega um ponto que a gente precisa de um motivo para viver. O nosso cérebro só libera o hormôniozinho da motivação, que é o que motiva a gente a fazer as coisas. Motivação, quando a gente realmente se encontra, quando a gente de fato entende, de novo, do que a gente gosta. Eu só fui entender que eu gosto em si de ajudar as pessoas a partir, né, do conselho, do aconselhamento, em ser terapeuta propriamente dito, em buscar psicanálise para isso, exatamente porque ao longo dos anos experimentando com a clínica de nutrição, eu fui percebendo que me agraciava, me dava muito mais tesão, eu sentia muito mais alegria quando o paciente me falava que, poxa, o conselho que eu dei para ele mudou o relacionamento dele. Que o conselho que eu falei a respeito do trabalho ajudou ele com o projeto dele. E que a partir do momento que ele passou a agir daquela forma, que ele quebrou aquele padrão de repetição que ele tinha e que ele não tinha ciência por conta própria, aquilo transformou a vida dele. E esse se tornou, então, o meu grande propósito, o meu grande talento, o meu talento em me comunicar, a minha facilidade em me expressar e o meu talento também de perceber nuances na vida da outra pessoa que ela mesma não está percebendo, me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Me fez ser uma pessoa muito mais feliz com o que eu faço. Me fez ser completo. Porque eu não vivo mais o que os outros esperam de mim. Eu não vivo mais, ou melhor dizendo, eu não deixo mais com que os outros digam do que eu sou bom ou ruim em fazer. Do que eu deveria estar fazendo ou deixar de fazer da minha vida. E o border sempre vai fazer isso. Nós borderlines buscamos sempre, de novo, aceitação. Então, o que a gente puder fazer de esforços desesperados para sermos aceitos, nós faremos. Enquanto a gente não tomar consciência de como a gente reage, de como o nosso cérebro funciona, nós continuaremos repetindo o que os outros esperam de nós e não o que nós gostaríamos de estar fazendo das nossas vidas. Então, mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, mas o nosso grande talento, a nossa grande essência, o nosso verdadeiro propósito, a gente encontra naquilo que a gente faz de melhor em relação à maior parte das pessoas. E lembrando, eu disse melhor do que a maior parte das pessoas, não para ser o melhor do mundo, eu sei que a gente busca muito isso, mas é o que você, é o seu diferencial. De novo, é o que você nasceu fazendo melhor do que as outras pessoas. Então não importa quanto tempo demore para você entender o que de fato você veio fazer aqui. Não importa qual a sua religião, não importa no que você acredita ou deixa de acreditar. Eu não estou falando de crenças a respeito de religiões, eu estou falando de espiritualidade. E espiritualidade em si, para quem não conhece no âmago da palavra, não diz a respeito necessariamente só daquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar, mas no que de fato nos move, no que de fato é a nossa fé. E fé no sentido de acreditar no invisível, acreditar no que ainda não está na matéria, mas está aqui dentro. Acreditar no nosso potencial. É daí que vem a palavra crer. É a gente saber que tem o potencial para que aquilo saia do imaginário e se concretize no real. Então, sem fé, sem acreditar, fica difícil. Fica difícil. E por nós borders não acreditarmos em nós mesmos, é muito difícil que o outro passe a acreditar na gente, ou no que a gente pode fazer, ou no que a gente pode agregar para o mundo. Então, vá atrás do que você gosta, procure se conhecer, não importa quantos anos levem, não tenha pressa para isso, só vá atrás e comece a se conhecer, para que você
Não olhe lá na frente com 60, 70, 80 anos de idade e veja que boa parte da sua vida não foi aquilo que de fato você gostaria de deixar, ou que as experiências as quais você vivenciou não eram realmente as experiências que você queria ter as lembranças a respeito. Bom, curta e se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que esse vídeo atinja mais pessoas, para que o conhecimento seja disseminado, principalmente para quem não tem possibilidade ali de ter ajuda profissional, porque é essencial na nossa vida, mas, de novo, nem todo mundo tem recursos para isso. E até a próxima.